Ansiedade. Como é que eu lido com isso? Exatamente, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A palavra de Deus fala que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque é Deus quem cuida de nós. Então vai deixando aí seu joinha, vai deixando aí sua curtida, compartilhando com quem você quiser. Tá certo, pessoal? Então, como é que eu lido com a ansiedade? Gente, depois que eu tive Covid, eu tive crises de ansiedade e síndrome do pânico, né? Que é o grau alto da ansiedade. A pessoa, quando ela fica muito ansiosa, a ansiedade é tão grande que ela tem esses sintomas, né? E eu tenho uma parente na minha família que ele chega a desmaiar de ansiedade, né? Tá fazendo tratamento, precisa tratar mesmo, tá? A ciência está aí para a gente utilizar, é uma ferramenta, a ciência é uma ferramenta que Deus deixou para nós. E nós precisamos de usar essas ferramentas. Mas às vezes, gente, nós precisamos de recorrer ao dono da ciência. E quem é o dono da ciência? Deus. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque é Deus quem cuida de nós. Pois é. E muitas vezes lançar a ansiedade diante do Senhor é o último recurso que nós utilizamos, porque muitas vezes até mesmo por falta de conhecimento. Acredite ou não, mas a maioria dos crentes, dos cristãos, né, dos cristãos em geral, eles conhecem essa palavra, mas não usa. A palavra de Deus é para ser vivida. Nós precisamos de aprender a viver a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, eu vivo o que eu creio. Mas nós precisamos de viver a palavra de Deus, nós precisamos de crer na palavra de Deus. Se você não crê, se você não usa ela, tá? Por isso que Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta você dizer que tem fé, mas não usa a fé. A fé é a capacidade de ação. Você precisa de usar a fé, você precisa de agir na fé. Se você disser que tem fé, mas não age, não toma uma atitude para concretizar, para tornar, como é que fala? Materializado, talvez seja essa a palavra certa, né? A fé, ela precisa ser materializada. Não adianta você dizer, eu creio, mas não tem uma atitude de fé. A gente olha para Abraão, né? Abrão, né? Eu falo Abrão, depois que ele virou Abraão, quando Deus disse para ele, Abrão, sai dessa terra, do meio da tua parentela, e venha para uma terra que eu te mostrarei. Abrão, ele teve uma atitude de fé. Ele só saiu, ele creu, porque não basta só você dizer eu creio, mas você precisa de ter uma atitude para que a sua fé seja manifestada. Então Abrão ele sai conforme a ordem de Deus, e ele vai para a terra que Deus o mostrou, que foi Canaã. Então isso, gente, é importante. A gente olha para Raabe também. Raabe era a famosa prostituta, né, que depois virou a esposa de Boaz, né, e que é hoje, né, que é dentro da Escritura Sagrada, é a bisavó de Davi. Né? Então, a gente voltando para Raabe. Raabe era uma prostituta, era uma mulher que não tinha vínculo nenhum com o povo de Deus. Mas aquela mulher creu. Né? A palavra de Deus fala que ela creu e fez uma aliança, ela fez um pacto com os espias que Josué tinha enviado ali para espiar a terra. Então ela fez um pacto de fé. E eles disseram para ela, olha, se você fizer conforme nós combinamos, nós te daremos livramento para você e para todos da sua família. E eles disseram para ela, você tem que colocar na porta da sua casa esse pano vermelho. O pano vermelho simboliza hoje o sangue de Jesus, o sangue do livramento. Nós tivemos aí a Páscoa e nós vimos lá, a primeira Páscoa que foi feita lá no Egito, quando o povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito. Então eles utilizaram o sangue do cordeiro para marcar os umbrais da porta, para que a morte não entrasse lá. Então a gente vê na história a simbologia do sangue de Jesus dando livramento, né? Então aquele pano vermelho simbolizava uma aliança, né? Todas as alianças que eram celebradas no povo judeu, hebreu naquela época, eram celebrados com sangue, todos os pactos eram feitos com sangue. Então aquele pano vermelho simbolizava ali um pacto, uma aliança. Mas Raabe, não bastava somente Raabe crer, ela teria que fazer, agir na fé. Então ela creu e ela colocou o pano vermelho na porta da sua casa.
Quando o povo chegou para destruir aquela cidade. Ela e a família dela foram poupados, porque tinha ali uma marca de aliança. Você tem uma marca de aliança na sua vida? Jesus é a marca da aliança que nós temos com Ele. Se você já declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você então tem a marca dessa aliança. Você já está marcado. Mas você precisa de usar isso. Você não pode apenas dizer eu creio, mas você precisa de ter uma atitude de fé. Qual é a atitude de fé que você precisa hoje? Nós estamos falando de ansiedade. Você está ansioso, você tem alguém na sua casa que está ansioso, tem uma atitude de fé, entrega essa ansiedade ao Senhor. Ai, como é que eu faço isso? Orando, gente, orando. E como eu disse para vocês, eu tive problemas de ansiedade e tenho até hoje, tá? Não vou dizer para vocês que eu estou livre dessa ansiedade, não. Às vezes, quando a gente tem muita coisa para fazer, muitos afazeres, muitos compromissos, você acaba tendo aquela ansiedade, mas não é aquela ansiedade doentia, aquela ansiedade por falta do tempo pouco, é muita coisa para a gente estar fazendo. É por isso que nós temos que ter cuidado, né? Não nos sobrecarregar com muitas coisas. Né? Mas eu aprendi em oração. Um dia eu estava tendo uma crise de ansiedade muito grande, gente, grande. Era tão grande a ansiedade que eu estava esperando algumas visitas, né, de uns irmãos da igreja, e o meu filho estava arrumando para viajar, e eu tive uma crise de ansiedade tão grande que eu tive que mandar mensagem cancelando a visita na minha casa, tá? Isso não foi fácil, é meio constrangedor, né? Mas eu tive que fazer isso pela minha saúde. E naquele momento eu percebi o quanto eu estava ansiosa. Eu desmarquei aquela visita e remarquei para o próximo sábado, onde eu estava com o tempo mais tranquilo. E naquele momento eu estava fazendo o almoço, eu tinha um lanche para preparar para a tarde, eu estava ajudando o meu filho a arrumar as malas para viajar. Ele ia viajar naquela mesma tarde, então eu estava numa crise de ansiedade muito grande. E quando eu liguei para eles, desmarcando, remarcando essa visita para outro dia, então eu fui me acalmando, fui tirando, sabe, aquela quantidade de compromisso exaustivo que estava comigo. Então eu tirei, cancelei, e aí o que aconteceu? Eu terminei o almoço, nós almoçamos, o meu filho foi viajar, e eu fui para o meu quarto, tirei uma tarde de descanso mesmo, e aquilo ali fez um bem para mim. Então eu percebi que eu precisava de ter mais do que isso, tá? Então eu comecei as preocupações com os filhos que não moram mais em casa, mas que estão fora, as preocupações com tantas coisas, são tantas coisas que a gente se preocupa. Então eu fui colocando na presença de Deus em oração, fui entregando para Deus. E todas as vezes à noite, quando eu vou dormir, antes de eu ir dormir, eu entrego para Deus. Entrego para Deus aquilo que eu não consegui realizar. Às vezes eu estou preocupada, eu entrego a minha preocupação para Deus, eu entrego a ansiedade, eu entrego aquilo que eu não consegui, que ficou, faltando, eu entrego tudo para Deus. E eu durmo, porque a gente precisa dormir. Eu durmo a noite toda e no outro dia o dia começa e aí eu faço aquilo que dá para fazer. Essa é a receita que a palavra de Deus nos dá. Entrega. Você está ansioso, você está preocupado, você está passando por um problema que você não consegue resolver e você sabe que só o tempo vai tratar isso. Entrega para Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Nós precisamos de aprender a confiar em Deus e entregar para Deus. Então, um beijo bem grande no seu coração. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!